Meus irmãos, nós vamos estar falando hoje sobre mais uma parábola, em específico a parábola das 10 minas. Como todos sabem, parábolas são textos difíceis de se interpretar. A hermenêutica ela tem um certo trabalho quando se trata na interpretação de parábolas, porque eles podem ter inúmeras interpretações. Dependendo de como você olha o texto, você pode interpretar de uma forma. Mas como nós temos uma regra interpretativa, onde a Bíblia interpreta a própria Bíblia, esta primeira regra da hermenêutica é aquela que nos conduz, nós vamos observar esse texto dentro do seu contexto, para sabermos realmente o que é que esta parábola tem a nos ensinar. Mas antes de ler o texto sagrado, permitam-me que lhes faça uma pergunta. Digamos que você está numa entrevista de emprego. Você está ali para trabalhar em uma multinacional. Você está diante do CEO daquela empresa, do diretor executivo. E você está ali galgando uma posição naquela empresa. E nesta entrevista de emprego, com este senhor tão importante, ele olha para você e diz assim: tá, você pode ser contratado pela nossa empresa, eu tenho apenas uma pergunta a te fazer. A pergunta é essa: de acordo com o trabalho que você pretende realizar aqui, qual seria o seu salário? De acordo com o seu trabalho, aquilo que você realizará aqui na nossa empresa, quanto você acha justo você ganhar? Qual deve ser o seu salário baseado no seu trabalho? Talvez você já esteja aí dando olha, eu não sei, talvez eu vá ganhar muito, talvez eu vá ganhar pouco. Aquele patrão lhe perguntaria: de acordo com o que você pode trazer de benefícios à empresa, de crescimento para a empresa, de alavanco para os projetos da empresa, de desenvolvimento, de alcance, de estender os limites aonde esta empresa está, se o seu trabalho vai cooperar com todo este crescimento, se isso é verdade, quanto você deveria ganhar? Talvez algumas pessoas ficariam até sem salário, porque não fazem nada. São pessoas que não se pagam, pessoas que estão dentro de determinadas empresas, mas que não cooperam para o crescimento daquela empresa. Estão ali apenas como uma forma de sobrevivência, mas não abraçaram realmente os valores daquela empresa, não conhecem aquela empresa por dentro e por fora, não sentem os dilemas daquela empresa, não estão intrinsecamente envolvidos com os projetos de crescimento daquela empresa, estão ali apenas para ganhar o pão de cada dia. E se vier uma outra empresa com uma proposta melhor, a revoar, a arrivederci, até logo, até mais ver, tchau, até nunca mais, e eu vou embora atrás de alguém que me pague mais, que me ofereça mais, porque eu não tenho compromisso com esta empresa, eu não tenho compromisso com o crescimento, com o envolvimento desta empresa, eu estou lá apenas para o meu pão, eu estou lá apenas para ter o que comer e pagar minhas contas, eu não tenho realmente um envolvimento com a empresa a qual eu estou participando. Talvez algumas pessoas ficariam sem salário. Outras pessoas certamente dobrariam seus salários, ou triplicariam, ou quadriplicariam seus salários, porque são tão envolvidas, tão imbuídas, tão abraçadas, tão compenetradas, tão participantes daquela empresa, que você olha para aquela pessoa e você já vê aquela empresa estampada nele. Não tem esse tipo de profissional que você olha para ele e diz: lá está o rapaz da Coca-Cola, porque você vê uma Coca-Cola nele, não apenas, não o formato físico dele, que é uma Coca, mas ele não é uma, se for alguns aqui, é uma Coca de 2 litros, né, que é aquele negocinho.
não é o formato físico da Coca-Cola, não é o abraçar daquela pessoa da empresa. Ele sabe quando começou a Coca-Cola, como foi feito, qual é que é o xarope, como é que foi, que no começo era remédio, depois virou refrigerante. Ele sabe de tudo, ele sabe o nome de quem fez o negócio, a fórmula, e olhe lá se ele não souber a fórmula da Coca-Cola, que é o que todo mundo quer saber e ninguém sabe. Mas essa pessoa tão comprometida com a empresa sabe, porque ela está comprometida com aquilo. Então certamente o salário desta pessoa dobraria, triplicaria, quadriplicaria, devido ao seu comprometimento, ao seu envolvimento, ao seu abraçar daquela empresa. Hoje pela manhã, com a graça que o Senhor nos dá, nós iremos falar sobre uma parábola que Jesus vai tratar a respeito disso. O Senhor não vai tratar a respeito de salvação, o Senhor tratará a respeito de galardão. Não é a questão se você vai ser salvo, é a questão do que você vai receber naquele grande dia, no chamado dia de Cristo, no chamado tribunal de Cristo, no chamado momento de prestar contas e receber paga pelo que se fez com as suas obras. É sobre isso que Jesus vai falar nesta parábola. É sobre como você está investindo esse precioso tesouro que o Senhor te dá, chamado tempo, chamado talentos, chamado dons, chamado dinheiro. Como você está administrando e usando desses recursos para receber uma paga no porvir, no novo céu e na nova terra. Porque, irmãos, infelizmente, nós muitas vezes queremos apenas chegar no céu e para nós isso é suficiente e realmente vai ser uma bênção estar lá. Mas haverá alegrias também no céu relacionado a galardões que receberemos. E isso pouco falamos. Falamos muito sobre a graça que nos salva e que nos alcança imerecidamente e nos leva lá. Mas pouco falamos sobre a paga pelo que fazemos aqui na terra. Porque, irmãos, não é justo que o Senhor, naquele grande dia, no tribunal de Cristo, dê a mim a mesma coisa que Ele vai dar a uma missionária que deu a vida dela inteira ao campo e aos perdidos. Não é justo que eu receba a mesma coisa de uma pessoa que entregou-se completamente à vontade de Cristo, enquanto eu fiquei sentado e rodeado de meu conforto. Aquele irmão ou aquela irmã entregou a sua vida para viver no Quênia, entre os perdidos, entre pessoas que não têm nem onde sentar. Eu não acho justo, e creio que a Bíblia também não veja assim, onde nós nos colocaremos diante de Deus e receberemos a mesma coisa. Assim não será. Assim não será. Então o que o Senhor está falando aqui nesta parábola é a respeito disso. Essas 10 minas que nós leremos daqui a poucos instantes, e esta parábola a respeito dessa situação é sobre isso. É sobre galardão. É sobre o que é que você está depositando no banco celestial para receber no porvir. Qual vai ser o seu saldo lá? Qual vai ser o nosso extrato neste banco celeste naquele grande dia? E é sobre isso que nós vamos falar nesses preciosos minutos que temos, com a graça bendita de Cristo. Vamos ao texto, verso de número 11, por favor, do capítulo 19 do Evangelho segundo escreveu nosso irmão Lucas. Lucas, um médico amado, um homem com uma destreza no escrever maravilhosa. E assim diz o texto. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós.
Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Quando compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Então veio o outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus, e ceifo o que não semeei? Porque não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda o receberia com juros? E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. E eles responderam: Senhor, ele já tem 10, pois eu vos declaro, a todo que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Amém. Como eu lhes disse no início desta homilia, para nós entendermos esta parábola, precisamos enxergar o seu contexto. E o contexto nos diz o seguinte: Jesus está vindo de Jericó para Jerusalém, uma caminhada de aproximadamente 24 a 28 quilômetros, subindo, porque Jericó é uma das cidades mais baixas daquela região e Jerusalém fica a 400 metros acima do mar. Então lá está Jesus subindo em direção a Jerusalém. A época é a época da Páscoa. Ele está indo para a Páscoa, ele está indo para participar da festa da Páscoa, e ele passa por Jericó. No início do capítulo, Jesus conhece um homem chamado Zaqueu, o maioral dos publicanos de Jericó, né? E Zaqueu, ele tem um encontro maravilhoso com Cristo, e ele entrega-se a Cristo plenamente. O Senhor o alcança salvificamente, e esta salvação à casa de Zaqueu não foi tão bem vista pelos fariseus que acompanhavam esta comitiva, e há murmuração por causa dessa situação. Eles começam a murmurar, porque eles dizem no capítulo 19, no início, que ele estava se hospedando com um homem pecador. Diz o versículo 7, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Mas aí o verso 9 diz: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Esse é o contexto. Jesus está indo para Jerusalém e ele pega esta situação que ele acabara de viver com Zaqueu, esta murmuração dos fariseus, esta questão de Zaqueu ser tido como um homem pecador, mas diante da graça divina, querer resolver essa situação, querer converter-se e fazer algo com aquilo que realmente ele havia feito de errado. Agora não errar mais, agora fazer o que é certo. E não apenas dali para frente, mas também dali para trás, consertar aquilo que ele havia feito. E o Senhor diz: o Filho do Homem veio buscar esse tipo de gente, veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E aí ele começa esta parábola. Ele está chegando em Jerusalém, e o pessoal está pensando que Jesus vai chegar em Jerusalém para tomar posse do reino. Ele está indo lá para ser declarado rei. Tanto é que no capítulo 20, ainda antes, daqui a pouco, antes do capítulo 20 um pouco, fala sobre a entrada triunfal de Jesus. O pessoal já está esperando ele chegar em Jerusalém, já estão aguardando ele chegar em Jerusalém para declarar o rei. E é esta a expectativa, como diz o versículo 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Este reino ao qual eles estão esperando manifestar-se imediatamente, não é o reino celestial,
Eles estão esperando que Jesus assuma o trono da governança política daquele lugar. Eles estão esperando que Jesus assuma o lugar de Roma, que ele deponha Roma e o seu governante da Judéia. Eles estão esperando que Jesus chegue em Jerusalém e expulse os romanos. Eles estão pensando que o reino de Deus é um reino físico, é um reino político, é um reino que se estabelece por força. E Jesus vai lhes explicar que não é assim que as coisas funcionam. E ele vai contar-lhes uma história. E ele fala a respeito dessa parábola. E esta parábola fala a respeito de um certo nobre que partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. É interessante que esse texto, meu radiador está secando cada vez mais rápido. A gente vai ficando, parece que mais velho, e a língua vai secando mais depressa. Me perdoem. Há uma similaridade dessa história da parábola de Cristo com uma questão histórica. Era histórico os reis que eram colocados para reinar nesta região irem até Roma para receberem em Roma a chancela do seu reinado. E isso havia acontecido ali recentemente, né? No ano 6 depois de Cristo aproximadamente, um homem chamado Arquelau, que era filho de Herodes, havia passado por essa mesma situação que é descrita nesta parábola. Ele também havia ido a Roma para receber o reino da Judéia, e também os judeus haviam enviado uma comitiva para Roma para dizer: nós não queremos esse Senhor reinando sobre nós. Então Jesus pega um fato histórico para ensinar algo espiritual aos seus discípulos. Essa questão de Arquelau, quando ele conta essa história, o pessoal olha e diz: agora sim nós sabemos mais ou menos aquilo que ele está querendo dizer a nós. Então Jesus se utiliza dessa questão histórica para trazer ensinos, lições a respeito de galardão aos seus discípulos. E a primeira lição é essa. Eu quero ser rápido porque o tempo já se vai, eu não tenho mais tempo para investir na questão introdutória. Jesus está usando dessa questão de Arquelau, da questão histórica. Jesus está falando a respeito de um senhor que sai para ser coroado e deixa 10 minas com 10 de seus servos e diz: vocês vão ficar negociando e daqui a pouco eu volto e nós vamos prestar contas de tudo isso. Ele volta e ele chama 3 desses 10, ninguém sabe o que é que ele fez dos outros 7, mas 3 desses voltam para prestar contas. Um deles diz: com uma mina, que esta mina equivale mais ou menos a 100 dracmas, que cada dracma fala a respeito de uma diária de um trabalhador. Cada um deles recebe esse valor, que era um valor alto, e ele diz: com a mina que me deste eu ganhei 10. O outro segundo diz: com a mina que me deste ganhei 5. E o terceiro diz: com medo eu escondi e eu estou devolvendo aquilo que o Senhor me entregou. Os 2 primeiros receberam o galardão e o terceiro recebeu repreensão. Há uma turma no meio desta parábola também que não quer que este nobre reine sobre eles. E esta turma, ao final, é trazida à sua presença e é executada diante deste nobre que ali está. Quais são as lições que nós podemos retirar desta parábola para nós nesta manhã maravilhosa que o Senhor tem nos dado? Nós entendemos que este homem nobre que vai à sua terra, a uma terra distante, e promete voltar, pode ser identificado como Jesus Cristo. É este nobre que vai receber este reino, mas diz: eu estou indo, mas eu retornarei. Segundo, esses 10 servos que recebem as 10 minas para negociarem deste interregno, podem ser identificados plenamente conosco, com a igreja, que recebe de Deus talentos para realizar e para fazer a sua vontade. Terceiro, a este povo que odeia o homem nobre e não aceita seu reinado, e este povo pode ser muito bem identificado com os filhos de Belial, com aqueles que não têm parte com Cristo, com aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. E o quarto é que nós, esses homens, da mesma forma que esses homens prestaram conta do uso de seus talentos, de suas minas, nós também haveremos de prestar contas a respeito de tudo isso. Então, voltando aqui a essas 4 lições, na primeira lição,
quando fala que este homem nobre é Jesus Cristo, nós podemos entender que da mesma forma como ele disse que ia e que voltava, este homem nobre foi e voltou como havia prometido. Há muitos hoje que não creem mais no retorno de Cristo. Vivem como se Cristo não fosse voltar mais. Pensam que esta promessa do seu retorno, esta parousia de Cristo, não acontecerá mais. Vivem de forma dissoluta, como se nunca houvesse de se encontrar com o Senhor face a face, como se esta promessa do seu retorno houvera caducado. Mas nós encontramos no texto sagrado, no livro dos Atos, no capítulo 1, verso 11, que os anjos estão ali por ocasião da ascensão de Cristo, e eles dizem: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Irmãos, Jesus voltará. E esta verdade é uma verdade axiomática, que não pode ser negada, não pode ser questionada, ainda que os homens, ainda que o negócio, ainda que o comércio, ainda que a política nos mostre o contrário, o nosso coração precisa estar resoluto. Cristo voltará para buscar a sua igreja. Ele vai voltar. Ele disse isso em Apocalipse 22, 20: certamente venho sem demora. Ele disse: eu vou voltar, eu virei, eu estou indo, mas eu voltarei para buscar a minha igreja. E Paulo diz isso na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 15, verso 22, diz que esse retorno será no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Nós precisamos, como servos de Cristo, como desses homens que receberam os talentos, estarmos aguardando a qualquer momento o retorno de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para buscar a sua igreja. E quando eu sou atacado por esta resolução do retorno de Cristo, o meu coração, ele deve negar, se apegar a qualquer coisa desta terra, porque nada irá para o novo céu e a nova terra, nada de minhas posses, nada dos meus cabedais, nada dos meus canudos ou anéis que carrego orgulhosamente em meus dedos, e que não há problema nenhum em fazer-se isso, mas nenhuma dessas coisas entrará naquele santo lugar, ou garantirá a nós algum lugar privilegiado no novo céu e na nova terra. E por isso, quando eu estou cheio desta certeza do retorno de Cristo, nada neste mundo enche meu coração. A única coisa que enche meu coração é o céu, e a certeza de estar lá naquele dia. Por isso nada me faz sair da presença de Cristo, nada neste mundo. Ainda que eu perca tudo, ainda que eu perca todos, eu não posso perder é Cristo. Ontem nós estávamos ali na reunião para o musical, no sábado, ontem às 17 horas, e nós cantamos ali Castelo Forte. E é interessantíssimo como Lutero fala em Castelo Forte a respeito dos reveses, dos demônios, da oposição. E é maravilhoso, ainda mais maravilhoso, quando Lutero afirma a sua posição em Cristo, em descansar em Cristo, em confiar em Cristo, e em saber que ainda que ele possa viver esses reveses nessa terra, no céu há algo preparado maravilhosamente para ele. E é isso que enche o coração de Lutero, e é isso que deve encher o nosso coração. Quando eu tenho certeza da volta de Cristo, não importa o que me aconteça aqui, contanto que eu não perca o céu, eu posso perder tudo. Não me tire o céu, Senhor, porque é no céu que está o meu alvo, é no céu que está o meu coração.
É no céu que está a minha alma. É no céu que está o meu gozo. E se há uma notícia que me deixa pulando de alegria, não é a notícia de que o Senhor vai me dar um carro novo, ou uma casa em Iranduba, na beira do Rio Negro, ou uma viagem para Disney. O que enche meu coração é saber que a qualquer momento a trombeta soará e eu vou ouvir o meu nome ser chamado por Cristo para estar diante dele para todo sempre. É isso que enche o coração do cristão, esta certeza inabalável do retorno de Cristo. É com isso que nós perdemos tempo, é com isso que nós passamos as divagações, as elucubrações noturnas. Não é pensando na forma como eu aumento os meus ganhos, ainda que isso não seja errado, que você deve fazer isso, mas o que ocupa a cadeira central do meu coração é o pensamento e a certeza de que Cristo voltará para buscar o seu povo e a sua igreja. Louvado seja Deus! E esta santa expectativa do retorno de Cristo deve trazer em mim uma santa preocupação. Como disse o saudoso Russell Shedd no Congresso Brasileiro de Missões, Shedd, ao saudar aquela pleia naquela noite, ele disse que a graça e a perturbação vos alcance esta noite. E quem estava ali ficou assim, mas como assim a graça e a perturbação? Sim, porque a graça ela deve vir junto com a perturbação. Uma graça sem perturbação não é bom, e uma perturbação sem graça também não é. Então que a graça e a perturbação de Cristo vos alcance. A graça de saber que o Senhor tem nos alcançado, tem nos abençoado, tem nos salvo, tem realmente colocado em nós da sua bênção, das riquezas espirituais, e a perturbação de dizer o que você está fazendo com tudo isso. Então que a graça e a perturbação alcancem você. Porque como um anônimo diz, a pregação ela deve consolar os perturbados e perturbar os consolados. Nós precisamos saber que Cristo voltando, nós estaremos diante dele, e não será apenas uma festa de soltar rojões, será um momento de dizer adeus, não vem cá. Ô Senhor, tá legal o céu aí? Tá legal. Tá, eu te dei muito lá embaixo, hein? O que é que você fez com tudo aquilo que eu te dei? Adeus, vou te fazer uma pergunta. Faz, Senhor. Se dependesse do teu trabalho no meu reino, o Evangelho teria alcançado o mundo todo? Se dependesse do teu trabalho, do teu envolvimento, o meu reino teria alcançado o mundo todo? Senhor, eu estou tremendo com essas perguntas que certamente me serão feitas naquele dia. Se depender do seu envolvimento no meu reino, Areusto, Manaus teria sido alcançada com a palavra? Se dependesse do teu envolvimento no meu trabalho, o trabalho missionário teria crescido ou diminuído? Se dependesse das tuas ofertas, os gideões teriam continuado o seu trabalho ou teriam falido? Se dependesse das tuas orações, o pessoal estaria mais protegido ou estaria solto nas mãos do capeta? Responde, Areusto. Ah, meu Deus, eu já estou apertando de agora. Eu já estou sendo perturbado agora, sofrendo a partir desse momento. Mas é isso que a lição número 2 quer nos dizer. Nós recebemos 10 minas para fazer algo com essas 10 minas. E não vai colar, chegar naquele dia e dizer: eu tive medo, Senhor, porque eu sei que Tu és Senhor rígido, que pedes onde não plantaste. Não, o medo não deve guiar nossas atitudes. O que deve guiar nossas atitudes é o desejo de negociar
de fazer com que essas minas sejam aumentadas, sejam crescidas, sejam multiplicadas, porque o Senhor tem nos dado todos os seus dons. Porque diz o texto de Romanos 12:6, que nós, porém, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, nós devemos desenvolver os nossos dons para a edificação da igreja. É isso que Paulo diz, quando ele escreve a Timóteo na sua segunda carta. Ele diz: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério, Timóteo. Faz alguma coisa com isso que você recebeu, Timóteo. Timóteo, você não pode ficar com isso, Timóteo, guardado. Você não pode guardar isso dentro de um lençol, Timóteo. Você deve fazer algo com isso. Você deve granjear com isso. Você deve usar de tudo que você tem para o engrandecimento do reino, para que pessoas saibam quem é Jesus. Então usa tudo que você tem para que Cristo seja conhecido nas nações. Porque é como o lema da Jocum fala, que conhecer a Cristo é fazê-lo conhecido. Conhecer a Cristo é fazê-lo conhecido. Se isso não é verdade, como dizia Charles Spurgeon, todo crente ou é um missionário ou é um impostor. Esta palavra é uma palavra difícil, dura. Parece que nesses dias eu só estou recebendo a oportunidade para trazer palavras difíceis. Mas Paulo diz que nós não podemos deixar de pregar todo o desígnio de Cristo, seja consolo de passar mel na chupeta, seja palmadas para nos trazer ao caminho em que Cristo quer que nós andemos. Meu tempo já foi. Esses homens receberam e agora prestarão contas. Eles vão estar diante de Deus. E o texto de 1 Coríntios capítulo 3, verso 8 diz que cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Não dá, meu irmão, para eu querer ganhar a mesma coisa que um missionário que deu a sua vida inteira pelo Evangelho, que estudar sim, o apóstolo dos pés sangrentos. Não dá para eu ganhar a mesma coisa no novo céu e na nova terra que tantos e tantos outros missionários, que agora me vem tantos à cabeça, mas não me vem nenhum à boca, que estão permeando os livros dos heróis da fé, que estão permeando os livros do Eles Andaram com Deus, que estão permeando os livros de mártires. Não dá para eu querer chegar naquele grande dia e dizer: Senhor, me dá aí da mesma forma, o mesmo tanto que o Hudson Taylor vai estar recebendo. Não vai ganhar, não vou ganhar. Eu vou receber de acordo com o que eu fiz, com o meu próprio trabalho. Está escrito em Apocalipse 22, verso 12 ainda, Jesus dizendo: comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Há tanta coisa, mas o tempo não nos permite. O que nós temos feito? O que eu tenho feito com aquilo que o Senhor tem me dado? Ah, pastor, eu não tenho talento nenhum. Tem sim. A parábola dos 10 servos e das 10 minas. Alguns intérpretes dizem que esta parábola traz 10 e 10, porque 10 é o número da totalidade. Então, o que a parábola está também querendo dizer é que todos têm talentos. Não há ninguém que não tenha nada. Você tem alguma coisa para desenvolver. Tem sim. Não há aquele que diz: eu não sei fazer nada. Não, você sabe sim. Não, eu não sei fazer coisa alguma. Sabe sim. Não, eu não sei desenvolver nada. Sabe sim. Talvez você não saiba empunhar um púlpito desse. Talvez você não saiba tocar um instrumento. Como se me der um violão desse e um teclado desse na mão, todos correrão daqui, com medo, apavorados, pensando ter chegado o Armagedon.
Talvez você não saiba fazer, mas você sabe dar um sorriso, você sabe abraçar alguém, você sabe dizer seja bem-vindo, você sabe dizer Jesus te ama, você sabe dizer Deus tem um plano da sua vida, você sabe entregar um pão, você sabe entregar um copo de café, você sabe demonstrar o amor de Deus de alguma forma, um talento você tem, e Deus está dizendo, não é para enterrar isso, é para você usar. É isso que o Senhor está dizendo para a sua igreja nessa manhã. Você pode me acompanhar em oração? Se você pode, curve sua cabeça, por favor. Quem quiser ficar em pé, fique. Você fique à vontade. Já deu 10 horas, eu quero ser obediente ao horário. Senhor. Você pode, irmão, nesses segundos que temos ainda, gostaria que você colocasse-se diante de Deus. Que você dissesse ao Senhor e falasse com o Senhor dizendo, Senhor, eu tenho recebido, eu quero desenvolver. Eu quero fazer, Senhor. Fale com Deus. Se você não sabe o que tem, fale com Deus. Senhor, eu não sei qual é a mina que o Senhor me entregou. Traz ao meu coração o que é. Ore ao Senhor. Esses dias nós recebemos um empresário e ele disse assim, pastor, eu não sei fazer nada, mas eu sei fazer uma coisa, eu sei fazer feijoada, eu sei cozinhar, eu sou bom de fazer feijoada, eu posso fazer uma feijoada para ajudar? Senhor, desperta em nós, Senhor, o desejo de te servir com aquilo que o Senhor tem nos dado. Que nós nos envolvamos com o crescimento do Teu reino, envolvamos mesmo, e que se depender de nós, Senhor, o Teu Evangelho chegará sim até os confins da terra. Se depender de nós, Senhor, e do nosso trabalho, almas serão alcançadas. Se depender de nós, Senhor, e do nosso envolvimento, pessoas serão salvas, sim, Senhor. Haverá salvação, haverá transformação, haverá cura. Se depender de nós, Senhor, o trabalho missionário da Tua igreja continuará crescendo. Se depender de nós, Senhor, todos os projetos que o Senhor tem colocado no coração do pastor desta igreja, do conselho desta igreja, acontecerão. Se depender de nós, Senhor, se depender de nós, a nossa rua será salva. Se depender de nós, ó Deus, revela ao coração dos Teus filhos qual é a mina que o Senhor deu a eles, qual é a riqueza e os talentos que o Senhor tem concedido a eles, para que o Seu nome seja glorificado, Pai.